Prosseguindo no estudo da escatologia bíblica 3, vamos falar agora sobre o fogo do inferno. Capítulo 12, o fogo do inferno é literal ou simbólico. Eu separei alguns versículos, Isaías 33, versículos 12 a 14, para a nossa leitura, que diz: E os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouve, vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isaías 66, 24, que diz: E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Bom, esse texto, ele é usado também para descrever esse sofrimento eterno. Em Mateus 8, 12, Jesus Cristo diz: E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Claro que você tem que ler o contexto, né? Os filhos do reino aqui significa que eles se desviaram, né, do caminho do Senhor. A boa semente, como na parábola do semeador, a boa semente são os filhos do reino. Só que Jesus Cristo diz aqui que os filhos do reino se desviaram. O mesmo Mateus 13, 42 diz: E lançar-vos-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Também, claro, é uma descrição simbólica, porque são almas que estão lá. Então não há ranger de dentes, né? Mas quando os homens estão sofrendo, eles rangem os dentes. E Mateus 22, 13, que diz: Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, as casas, elas normalmente estavam à noite, dentro da casa havia luz e eles estavam aquecidos. Quem era expulso de uma casa, do lado de fora era trevas e frio. Né? Isso passou a simbolizar também o inferno. E em Mateus 3,12, ele diz: Em sua mão tem a pá e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, a palha é a parte desprezível. Então João Batista está falando daqueles que são separados como o trigo de Deus e aqueles que são lançados no fogo eterno. O comentário diz: o fogo do inferno é simbólico. Esse fogo representa um sofrimento para a alma e o espírito. Vamos lembrar que ele foi criado para o diabo e seus anjos. O capítulo 13 diz o último inimigo a ser aniquilado. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, está escrito: Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Tá bom? O mesmo vai se repetir também nos versículos 54 e 55. O 54 diz: E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, esses 3 versículos estão descrevendo a morte como o último inimigo. Ou seja, quando nós tivermos o juízo final, a morte vai acabar. Acabou a morte. Isaías 25, versículo 8, que diz: aniquilará a morte para sempre,
E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Okay? Ou seja, a morte será desfeita também. E Oséias 13:14, que nos diz: Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Bom, então, esse texto também ele descreve que a morte ela vai perder o seu reinado, né? O inferno também perde o seu reinado. Todos acabaram gerando a reprodução que o apóstolo Paulo fez no Novo Testamento.